comum para um investidor de um fundo de investimento, ao aplicar e resgatar, seus recursos serão cotizados e liquidados conforme a. O valor aplicado no fundo de investimento, b. A conveniência do administrador do fundo, c. Sua necessidade de utilização dos recursos, d. Estipulado no regulamento e na lâmina do fundo. E então, qual é a alternativa correta? A, B, C ou D? Deixe os comentários de vocês, a hora de você testar os seus conhecimentos, a hora de você tirar suas dúvidas e a hora de você chutar, se for o caso, é exatamente agora, tá? Para te dar confiança aí para o momento da tua certificação. Essa questão, né, a gente está falando aqui do fundo de investimento, que é um produto, sim, extremamente importante para o mercado financeiro. E o fundo, é importante vocês entenderem o seguinte. Diferente de um produto de renda fixa, um CDB, uma LCI, uma LCA, diferente de ações, um fundo de investimento, vou usar um exemplo aqui prático. Eu vou pegar a Bruna Souza. A Bruna Souza chega para mim e fala o seguinte: Júlia, eu sou investidora de fundo de investimento. Perfeito. Mas, Bruna, que fundo de investimento que você está investindo? Ele é aberto ou fechado? Ele tem carência ou não? Ele é um fundo classificado como renda fixa? Ele é um fundo de ações ou ele é um fundo multimercado? Ele é um fundo imobiliário? Quais são as características desse produto? Fundo de investimento, ele é um produto, né, que tem bastante modelos e características e tipos de produtos, né, que podem estar dentro desse fundo de investimento. Então, por isso que é importante que ele tenha um documento, que é o documento oficial do fundo de investimento, que é o regulamento. O que é regular? É regra. Então, no regulamento estão as regras do fundo, a política de investimento do fundo. É um documento um pouquinho extenso, mas é importante que o investidor tenha acesso a esse documento para ele entender onde que ele está colocando o dinheiro dele. Porque senão pode acontecer, né, usando aqui o exemplo da Bruna, eu estou investindo em fundo de investimento, mas eu não sei nem onde que está aplicado o meu dinheiro, tá? Vou usar também um exemplo do dia a dia, tá? De nós como investidores, tá? Nós estamos com uma taxa básica de juros atual de 3% ao ano, tá? Nossa taxa Selic. Nós temos fundos de investimento com bilhões aplicados que tem uma taxa de administração de 3% ao ano. Júlia, o que isso significa? Significa que a pessoa que tem dinheiro em um fundo desse, no qual a rentabilidade, o fundo é renda fixa, a rentabilidade atrelada ali, a DI, a taxa Selic de 3%, se paga a taxa de administração de 3%, não está tendo rentabilidade nenhuma. Então, olha a importância da gente conhecer os produtos de investimento, tanto para como investidores, como para profissionais. Porque é o seguinte, você como profissional do mercado financeiro, o cliente está lá, ele tem uma taxa de 50, 72 reais, 100 reais para ser um cliente Prime, né? Um cliente prêmio da sua instituição financeira. Será que ele vai pagar a taxa por nada? Não, ele quer pagar essa taxa para ter uma boa assessoria, para ter um bom atendimento, para realmente poder confiar naquilo que você está falando. E aí, quem é um bom profissional vai saber, né, montar a carteira dele ali de clientes e poder ligar para esses clientes e falar: o fundo de investimento que você está hoje, ele não é tão interessante para o cenário atual. Vamos fazer uma nova avaliação. Tem fundos de investimento, gente, com taxa de 0,5. Tem fundos de investimento com taxa 0. Então, é importante a gente sempre avaliar isso, tá? Tanto como profissionais, tanto como investidores. Sai na frente aquele profissional que conhece o produto, que entende de mercado e que atende o cliente com qualidade. Esse aí tem trabalho garantido, prosperidade garantida, promoções garantidas e pode trabalhar onde ele quiser, tá? Isso é bem importante. Perfeito. Então, vamos entender dentro do fundo de investimento, a gente entendeu que é um produto que tem muitos, né, tipos, modalidades ali de fundos, classificações, então ele tem que ter essa regulamentação certinha, que é o regulamento, é o documento oficial do fundo. E a lâmina, o que é a lâmina? Geralmente é a lâmina que a gente entrega para esse investidor no momento da gente apresentar, fazer a oferta, né, distribuir esse fundo de investimento. A lâmina é uma folha, eu até falo de uma forma bem simples, que tem as informações básicas do fundo. Então, como é que está a rentabilidade do fundo, em que ele investe, é as informações
mais básicas do fundo. Leu a lâmina, você já sabe mais ou menos ali, né, onde você está investindo. O regulamento é a regra daquele produto, né? Em que mercado que ele está situado, qual que é a política, né? Quais são os mercados que ele pode atuar. É um documento mais extenso, né? Mas é importante também o investidor ter acesso. O que é cotizado, né? Então, eu sei que quando eu aplico meu dinheiro no fundo, eu estou aportando, né, dinheiro nesse fundo de investimento, eu estou comprando cotas. Quando eu resgato, eu estou vendendo as minhas cotas e pegando o meu dinheiro de volta. Eu recebi essa dúvida e achei bem interessante por causa dessa palavra liquidado. O que é liquidar? Liquidar é quitar. Mas aqui nessa situação do fundo eu vou explicar direitinho. Cotizar é você transformar o dinheiro que foi aplicado no fundo em cotas, isso no momento da aplicação. Ou no ato do resgate, você transformar essas cotas em dinheiro. Isso é cotizar, isso é prazo de cotização. Vocês vão ouvir muito falar disso, tanto no mercado, quanto no dia a dia ali profissional, tanto dentro da certificação, tá? Principalmente para quem quer avançar aí para as próximas certificações. Então, esse é o prazo de cotização. Transformar o dinheiro aplicado no fundo em cotas ou no momento do resgate, transformar as cotas em dinheiro para devolver ali para o cliente, tá? O que é liquidar, tá? Prazo de liquidação. Após essa cotização, o fundo devolver esse dinheiro, né? O fundo depositar esse dinheiro na conta do cliente. Então, são duas coisas diferentes aqui, tá? Muita gente confunde. Então, cotizar essa transformação de cota para dinheiro para cota. Depois desse prazo de cotização, dessa cotização, acontece a liquidação. Liquidação é a devolução do dinheiro do cliente na conta corrente dele ali, na conta da corretora dele, tá? Então, só pra gente entender isso certinho, vai cair na prova, você tem que explicar isso no dia a dia, porque vai estar lá no documento do fundo e você tem que explicar pro seu cliente como é que funciona isso. Perfeito. Então, quer dizer que o prazo de cotização, né, a questão da liquidação acontece de acordo com o valor aplicado? Não, é uma regra, tá? Acontece de acordo, né, com o bem entender do administrador, que é a instituição financeira do fundo? Também não. Já pensou se fosse assim? Não. De acordo com a necessidade da utilização dos recursos? Também não. É de acordo com o que está estipulado, tá? Com o que está determinado no documento oficial do fundo, que é o regulamento, e também na lâmina, que é esse documento ali, nessa página do fundo, que tem as informações básicas do fundo de investimento, tá bom?